Olá, mulheres fortes e corajosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique, sejam muito bem-vindas ao canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autocuidado. Você está se autocuidando? Eu sei que talvez por muito tempo você tenha deixado de se cuidar, de se amar. Eu te ver como mulher, uma mulher forte, corajosa. E desde quando eu comecei com o meu processo de emagrecimento, que isso foi desde novembro, eu tenho lutado para começar a fazer uma academia, para começar a fazer exercícios, né? E aí eu até cheguei a matricular em academia, até cheguei ir para academia, mas eu não gosto de academia, gente. Eu já me matriculei várias e várias vezes ao longo desses anos e eu nunca consigo continuar porque eu não me sinto muito à vontade de academia, pra ser bem sincera, tá? Eu não me sinto à vontade e eu tenho um desconforto muito grande de academia. Então eu prefiro fazer os meus exercícios em casa. E eu percebi ao longo desse tempo, desde quando me separei definitivamente, que eu recapitulei a minha vida pessoal, né? Só minha. E percebi que eu me deixei. Eu deixei de me cuidar, deixei de me amar, deixei de olhar pra mim mesma, sabe? Pelo menos por um tempo. Eu achava que olhar pra mim era como se eu só pensasse em mim, sabe? No meu ego. E eu não tinha essa... Eu não poderia fazer isso, sabe? Como se fosse algo... Esqueci a palavra que eu queria dizer, que eu quero dizer, eu esqueci a palavra. Mas eu sentia que era errado, né? Então eu me descuidei por muito tempo, tá? Por muitos anos, na verdade. E esse processo de descuido começou durante o casamento, não foi nem depois da separação, foi durante o casamento. E antes mesmo de ter me sentido abandonada, né, pelo meu esposo, de ter sido traída, de ter sido magoada por ele, eu já não tava me cuidando há muito tempo, sabe? Então eu recapitulei isso na minha vida. Quantas vezes eu deixei de me cuidar pra cuidar de outras coisas, de cuidar de outras pessoas, sabe? Egoísmo. Eu achava que isso era egoísmo da minha parte, porque ali eu era mãe, agora eu era esposa, tinha outras prioridades na minha vida. E eu achava que eu não poderia fazer isso. Eu achava que quando tivesse tempo, beleza. Se eu não tivesse, a prioridade era outra. Mas não é verdade. Você é a prioridade. Você precisa estar bem para você fazer sua família, para você fazer as coisas dentro de casa, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar do seu marido, para você cuidar das tarefas ao todo, sei lá, cuidar do seu pet, por exemplo. Então você precisa estar bem para você poder fazê-los bem também, né? Então talvez você tenha se perdido em algum momento durante o processo aí do seu casamento, ou mesmo depois de uma separação, depois do divórcio. Eu não sei. Mas eu fico pensando, né? Qual é o autocuidado que Deus quer de nós? Será que a gente precisa fazer isso para nós mesmos? Com certeza, tá? Com certeza. O problema é a gente começar a fazer. Nós não vamos ter essa vontade de levantar para fazer exercício, essa vontade de levantar para cuidar do cabelo, pintar o cabelo, cuidar dos cílios, cuidar da pele, fazer uma skincare. Não, não vai ter vontade nenhuma. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa se cuidar. E nós precisamos se amar para poder... A gente precisa se amar para poder amar outras pessoas, para poder cuidar de outras pessoas, entendeu? Se você se sentiu abandonada, não se abandone, né? Se um familiar seu te abandonou, eu não sei a situação que você tá, não sei como você tá se sentindo. Talvez chateada com alguma situação que você está passando, um processo difícil que você está passando, de perda, de luto, de abandono, de divórcio. Eu não sei. Eu só sei que a gente precisa
cuidar de nós, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, de nós, para que a gente possa conseguir passar pelo processo. E nunca se esquecer que Deus está conosco. Mesmo diante dessa situação, Deus está conosco. E eu assisti um podcast que a pastora fala que a gente precisa se posicionar. A gente precisa sair do lado de vitimismo pra gente se posicionar como filha de Deus. E aí eu fiquei pensando, mas ele sempre fala, você tem que sair do lugar de vitimismo e se posicionar. Mas como eu me posiciono? Exatamente isso. Fazer aquilo que você não tá com vontade de fazer. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você levantar de manhã e querer fazer uma caminhada de 10 minutos. Eu sei que é difícil você acordar de manhã e fazer um skincare, e arrumar o cabelo, pintar o cabelo. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa fazer sem vontade. E eu acabei de fazer um exercício aqui, gente. Eu faço exercício em casa, né? Igual eu falei pra vocês no início, eu não gosto de academia, eu faço exercício em casa. Então eu tenho uma plataforma que eu assino. E hoje eu comecei uma série de massa magra. E teve uma hora, assim, durante a série, 30 minutos, tá? 30 minutos, gente, eu acho que, cara, eu tava travada, assim. Teve uma hora que eu comecei durante o exercício, eu comecei a passar um pouco mal. Porque aquilo vai doendo, você vai pressionando a perna, né? E aquilo vai doendo, vai doendo. E eu comecei a passar mal mesmo. Assim, meu Deus do céu, como eu tô sedentária. Como eu estou sedentária, como meu corpo precisa disso. E eu sei que se eu amanhã eu vou voltar a fazer de novo, se depois de amanhã eu voltar a fazer de novo, vai estar difícil, vai estar. Mas a cada dia que passa, vai ficar mais fácil os exercícios. E aí teve uma hora que já terminando o exercício de abdômen, já terminando já a série e tudo, eu tive vontade de chorar. Porque tava doendo muito e eu tava parando, não tava conseguindo acompanhar a estrutura até o final. E eu quase comecei a chorar. Mas por quê? Porque eu percebi o quanto eu preciso cuidar de mim. Eu percebi o quanto eu preciso que o meu corpo se fortaleça, de deixar a minha barriga durinha, de tirar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa coisa mole? Eu preciso tirar isso. Durante o meu emagrecimento, que começou em novembro, eu perdi, deixa eu ver, eu acho que foi 16 quilos. Acho que eu perdi 16 quilos. E tá tudo flácido, então eu preciso fazer exercício de fortalecimento, né? E ganhar massa magra pra deixar tudo durinho. E eu já tô com 39 anos, então, né? Daqui a pouco vai estar tudo mole e não dá, né? Então, eu sei que todos os dias que eu vou estar aqui vai doer pra caramba. Mas eu não desisti, eu fui até o final, mesmo parando durante a série, mesmo parando, eu descansava um pouquinho e ia. Mas isso que a gente precisa. Mesmo que esteja difícil você fazer alguma coisa, faça aos poucos. Ah, Monique, eu não consigo fazer 30 minutos de caminhada, começa com 10. E aí você vai aumentando. O seu corpo vai precisar que você aumente, sabe? E eu sei que amanhã eu vou estar aqui também de novo, fazendo o mesmo exercício. Eu sei que eu vou chorar de novo, eu sei que eu vou, talvez, eu senti vontade de vomitar, teve uma hora. E desculpa a palavra, mas foi isso mesmo. Por quê? Porque faz tempo que eu não faço exercício, meu corpo não estava parado há muito tempo. Mesmo com a perda de peso, essa parte de ganhar massa, de fazer exercícios para localizado, de gordura localizada mesmo, sabe? Para fortalecer, fazia muito tempo que eu não fazia. Eu tava fazendo mais aqueles hits, sabe? Eu tava fazendo mais hit do que esse tipo de exercício. E eu sei que isso vai doer pra caramba. Tudo bem. Eu tenho um objetivo e é perder mais 9 quilos, né? Então, eu tenho que chegar até ele. Então, se você tem um objetivo, seja qual for, o processo vai doer. Pra você chegar no seu objetivo, vai doer. E não vai ser legal. Mas não desista. Não desista. Você vai chorar no meio do caminho, igual eu chorei aqui agora. Mas não desista. Porque isso o processo, faz parte. Eu deixei marcado aqui em Coríntios, 1 Coríntios 6,19,
Diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Isso é um mandamento do Senhor. Você precisa cuidar do seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você precisa cuidar dele da melhor forma possível, né? Então você precisa se cuidar, se amar, fazer caminhada, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo. Mesmo que, Monique, eu não tenho dinheiro pra academia, não tenho dinheiro pra fazer outra coisa, né? Não sei, vai no YouTube tem muitos exercícios, né? Pra emagrecimento, pra fortalecimento. Então no YouTube, e é de graça, mas a gente precisa querer fazer, né? A gente fica arrumando desculpas, a gente fica arrumando só desculpa. Eu não fiz isso porque eu não tenho tal coisa. Eu não fiz isso porque eu esqueci de fazer tal coisa pra fazer isso. É só desculpa. Você tá se auto-sabotando. E quantas vezes eu não me auto-sabotei? Quantas e quantas vezes eu não me auto-sabotei? Então, não tem dinheiro? Faz uma caminhada de 10 minutos, 20 minutos no seu bairro. Vai no YouTube, vê uma série no YouTube. Existem várias youtubers que é fitness, né? Que tem esse lado fitness, que são super conhecidas e eu gosto bastante, né? Tem algumas assim que eu gosto bastante, que eu acompanho, na verdade, nas redes sociais, né? Então, a gente precisa estar do lado de pessoas que vai nos levar pra cima. Curtir coisas, olhar coisas. Eu tô lá no Instagram, perdendo meu tempo olhando um monte de besteira. Vai lá, curte uma pessoa que cuida da alimentação, que tem um devocional, que tenha algo que vai te trazer um benefício durante essa caminhada com Deus, durante esse momento de deserto. A gente precisa estar do lado de pessoas, a gente precisa se alimentar de coisas que vai nos fortalecer, porque o deserto vai ter vezes assim que a gente não vai querer fazer nada, não vai querer, muitas vezes, pensar em até desistir. E aqui eu tô te falando pra você não desistir, porque quantas vezes eu desisti e eu tô ainda no deserto? Quantas vezes eu desisti e meu casamento acabou? Podia ter batalhado mais, eu podia ter feito mais, não sei. Eu fiquei pensando esses dias nisso, né? Eu podia ter feito coisas que eu não fiz e talvez não estaria passando por isso. Então, o que eu falo pra você é exatamente isso. A gente precisa sair do lugar de vítima e ir para o lugar de filha, porque somos filhas de Deus. Você precisa se reconhecer como filha de Deus, tá? Para que a sua vida, para que você consiga fazer as coisas, para que você consiga destravar a sua vida. E quando a gente tem essa certeza de ser filha de Deus, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. A gente para de reclamar, para de dar desculpa, para de auto-sabotar e a gente faz as coisas, simplesmente faz as coisas. E às vezes a gente faz sem perceber que fez e quando a gente viu já fez. E aí seu dia já tá pago, a sua academia o seu dia na academia já foi pago, você já fez um almoço, você já cuidou do seu filho, você já trabalhou, se você trabalha fora, e é isso. A gente precisa sair do lugar de vítima, porque se a gente não sair da nossa zona de conforto, do estado que a gente tá, e vá para outro estado, a gente não consegue evoluir. Pra gente evoluir, a gente precisa sair da zona de conforto, entendeu? Para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa sair da zona de conforto. Mônica, eu não sei fazer isso. Começa dessa forma que eu falei. Começa a fazer, começa a levantar, começa a fazer algo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma coisa que pareça que não é nada, mas na verdade é algo muito grande, tá bom? Então levante, se arruma, cuida de você. Não pense em cuidar de você pra alguém, mas pense em cuidar de você pra você mesmo, né? Porque Deus habita em nós, né? O Espírito Santo habita em nós, a gente precisa cuidar disso. Talvez seu marido tenha ido embora, talvez o seu filho tenha ido embora, talvez você foi abandonado por algum familiar, ou
Não sei, independente do que você está passando, não se abandone, não deixe de se cuidar. Mas esse é o momento que você precisa se ver, precisa se olhar no espelho. Vai lá, vai lá no seu espelho ali. Eu tenho até um espelho ali que eu fiquei até me olhando esses dias e eu não tava gostando do que eu tava vendo. Então eu decidi mudar, eu decidi fazer alguma coisa. Mesmo que você acha que eu queria estar aqui sentindo dor, não queria. Mas eu sei que eu preciso fazer. E faz esse exercício, vai no espelho, fica 20 minutos na frente do espelho. Vê se você gosta do que você tá olhando. Eu tenho certeza que você não vai gostar. E aí você vai perceber o quanto você precisa agir. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja um pouquinho todos os dias. Mas que esse pouquinho vai virar algo muito grande lá na frente. É isso que eu quero falar com vocês hoje. E se cuide, mulher. Se cuide, seja forte, seja corajosa. Deus te ama. E não esqueça disso. Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Mesmo que você se sinta abandonada, triste, sozinha, lembre-se que Ele está sempre com você, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.